Olá, tudo bem? Seja bem-vindo ao canal Meu Momento com Deus. Nessa ocasião nós teremos mais um estudo guiado, mais uma lição da Escola Sabatina. Vamos dar continuidade nos nossos passos no estudo dessa semana. Meu coração mais uma vez se alegra por poder estar aqui junto com você, compartilhando e com certeza estudando, sendo impressionados pela palavra de Deus. Isso é maravilhoso. Antes de nós conhecermos qual será o tema de hoje, nós vamos fazer a nossa oração. Mas antes da oração, eu gostaria de verificar junto com você se você já é inscrito no canal. Se você ainda não for, considere se inscrever, porque este canal ele é voltado para o estudo, para a reflexão, para a meditação da palavra de Deus. Aqui a gente não perde tempo com outra coisa. Aqui a gente dedica o nosso precioso tempo com o nosso Deus, tendo um momento todo especial na presença dele. Aproveita a ocasião também, deixe um gostei, para que dessa forma a plataforma possa recomendar o nosso canal para outras pessoas. Eu tenho certeza que você concorda que mais e mais pessoas precisam diariamente, constantemente, ter o seu momento com Deus. O teu like, o teu gostei, vai providenciar exatamente isso. Deixa um comentário, compartilha aí o que foi que você achou do estudo de hoje e também indica o vídeo, compartilha, manda para os teus contatos, para os teus amigos, para os irmãos da igreja, coloca no grupo da igreja. Diz assim, pessoal, você já estudou a lição? Vamos estudar a lição? Toma aí o canal. E aí, você vai ser uma influência positiva na vida dos teus irmãos. Tá certo? Recados dados, vamos orar. Senhor Deus, estás nos céus, muito obrigado, Pai, por mais uma oportunidade de poder estudar a Tua palavra. E nesta ocasião, mais uma vez, o nosso coração possa ficar inclinado e suscetível a ser impressionados pelo poder e autoridade da Tua palavra. E pelo poder do Teu Espírito Santo, Ele vem exercer essa influência positiva na nossa vida, nos ensinando, nos lembrando, nos aproximando de Ti, Senhor. Deus, também perdoa os nossos pecados. Perdoa as nossas inclinações decaídas e imorais. Fica conosco. Dá-nos a Tua paz. É isso que nós pedimos em nome de Jesus Cristo. Amém. Pois muito bem, vamos para o tema de domingo. E o tema do nosso estudo é o livro e o sangue. Nós vamos ver que livro é esse e de quem foi o sangue, tá bom? Quero convidar você a ler aqui o contexto do estudo do dia. Ele está ali no livro de Êxodo, capítulo 24, do versículo 1 ao 8. E diz assim, Depois, Deus disse a Moisés, subam um monte para encontrar-se com o Senhor, você e Arão, Nadab e Abiú, e 70 autoridades de Israel. Adorem à distância. Somente Moisés se aproximará do Senhor. Os outros, não. O povo também não subirá com ele. Quando Moisés se dirigiu ao povo e transmitiu-lhes todas as palavras e ordenanças do Senhor, eles responderam em uníssono: faremos tudo o que o Senhor ordenou. Moisés então escreveu tudo o que o Senhor dissera. Na manhã seguinte, Moisés levantou-se, construiu um altar ao pé do monte e ergueu 12 colunas de pedra, representando as 12 tribos de Israel. Em seguida, enviou jovens israelitas que ofereceram holocaustos e novilhos como sacrifícios de comunhão ao Senhor. Moisés colocou metade do sangue em tigelas e outra metade derramou sobre o altar. Em seguida, leu o livro da aliança para o povo e eles disseram: faremos fielmente tudo o que o Senhor ordenou. Depois Moisés aspergiu o sangue sobre o povo, dizendo: este é o sangue da aliança que o Senhor fez com vocês, de acordo com todas essas palavras. Veja que esse contexto, para a gente poder entender em qual momento aconteceu e sintonizar, ele aconteceu logo após a entrega das demais leis. Nós vimos no estudo da semana passada, após o Senhor entregar o decálogo, Deus entregou outras leis, outros preceitos, outros estatutos, outras ordenanças. Nós vimos ali que eram leis que abrangiam o aspecto geral da vida. Havia lei de propriedade, de cuidado com as pessoas, com relação aos animais, abordando tudo, as festas, o sábado, tudo bem de forma detalhada e que, de certo modo, tornou até mais fácil a observância da lei, porque foi aplicado à realidade, ao cotidiano deles. Então, após
Deus ter transmitido isso para Moisés, após Moisés ter transmitido isso para o povo chegou e disse, olha, estamos de acordo, nós vamos fazer tudo o que o Senhor ordenar, essa é a lei do Senhor, nós vamos obedecer. E aí Deus chama Moisés para que ele subisse ao monte, para que selasse aquele acordo, aquela aliança. E ali, junto com Moisés, estava Arão, Nadab e Abiú e 70 autoridades. Aí a gente pergunta, por que essas pessoas, por que não só Moisés? Bom, essas demais pessoas serviram de testemunha, né, da aliança que estava sendo firmada. E aí a gente vê no contexto que no dia seguinte, Moisés levantou um altar, foram feitos ali sacrifícios, o sangue foi coletado, foi derramado sobre o altar, e a outra parte do sangue foi aspergido sobre o povo. E ali a gente viu como se fosse a assinatura, a participação, o aceitamento de ambas as partes, tanto do lado de Deus como do lado do povo. O contrato, o acordo, a aliança estava firmada. Então, com base nesse contexto, eu separei aqui alguns pontos que foram trazidos no estudo para a gente discorrer um pouco mais e refletir. O primeiro ponto diz assim, ó, o Deus vivo da Bíblia é o Deus dos relacionamentos. Por que Deus procurou firmar aquela aliança? Para que fazer a aliança? Deus não poderia simplesmente usar da sua autoridade e exigir a observância, a obediência da lei? Poderia, afinal de contas, ele é o Deus Criador. Tudo é dele, tudo pertence a ele. Mas essa não é a maneira como ele lida com as coisas. Deus lida de forma relacional. Deus busca o ser humano para desenvolver um relacionamento próximo, íntimo e duradouro. Não é à toa que esse Deus, ele é conhecido como o Deus do amor. E como expressar amor fora de um relacionamento? Não tem como. Então o nosso Deus buscou o ser humano ali, buscou firmar aquela aliança, buscou saber ouvir a voz, o aceite das pessoas, para poder, de fato, desenvolver a partir daquele momento um relacionamento mais profundo, mais verdadeiro, mais duradouro, mais íntimo com o seu povo. O próximo ponto que eu destaquei diz assim, ó, Jesus disse, e eu, quando for levantado da terra, atrairei todos a mim. Está lá em João 12, 32. Deus está interessado não apenas em nosso comportamento ético, na doutrina correta ou em um conjunto de ações adequadas, mas, acima de tudo, em um relacionamento pessoal e profundo conosco. Sabe aquela situação dos fariseus no período em que Jesus viveu? Que eles viviam a doutrina à risca, que fazia tudo certinho, que era nos mínimos detalhes, tudo. Isso é importante? Com certeza. Porém, além disso, Deus quer conhecer a mim e a você. Deus quer que a gente se abra com Ele. Que a gente o busque de verdade, como quem busca um amigo, como quem sente falta daquela pessoa querida. Você tem sentido falta de Deus? Você tem saudade de Deus? Você tem ansiedade para se encontrar com Deus? Sabe aquela história de tipo, tá chegando a hora da gente ver o nosso melhor amigo, a pessoa que a gente ama, a pessoa que a gente estima? Pois é isso que Deus espera, desenvolver com cada um de nós. Esse relacionamento de dependência. É tanto que as pessoas, os heróis da fé apresentados na Bíblia, que buscaram desenvolver esse relacionamento, foram pessoas que conseguiram não apenas ter uma imagem mais, vamos dizer assim, visível de Deus, né, conhecendo o seu caráter, a sua personalidade, mas também foram pessoas que tiveram o retorno, o auxílio desse relacionamento. Deus fortalecendo, Deus dando força, Deus estando junto ali, confortando, abençoando. Ou seja, isso são apenas resultados de um relacionamento. E a pergunta que fica para o nosso estudo é, que tal? Que tal melhorarmos o nosso relacionamento com Deus? Sabe por que eu falo tanto para você voltar no dia seguinte, para você se inscrever, para você ter o seu momento com Deus? É exatamente para isso. É para que você comece a entender que você precisa desse relacionamento. Não é Deus que precisa. Ele tem interesse, mas não é uma necessidade. Mas no nosso caso, sim, nós precisamos. Veja o próximo ponto,
para você entender o quão necessário é esse relacionamento para a nossa vida. Diz assim, ó. Naquela cerimônia, o povo disse 2 vezes: tudo o que o Senhor falou, faremos. Está no verso 3 e no verso 7. 2 vezes eles repetiram. O que isso significava? Significava o seguinte: as pessoas realmente queriam fazer isso, mas não conheciam sua própria fragilidade e falta de poder. É aqui que nós entendemos o porquê de Moisés ter aspergido a outra metade do sangue. Sabe por quê? Porque é somente pelo sangue do Cordeiro de Deus, ou seja, o sangue de Jesus, que eu e você vamos conseguir lidar contra as nossas fragilidades, contra as nossas inclinações, contra o pecado. Por nossas forças, longe e separado de Deus, não é possível. Eu e você não temos essa capacidade de conseguir vencer e superar essas debilidades. Por isso que Moisés aspergiu sobre o povo, dizendo o seguinte: olha, de hoje em diante, vocês vão observar a lei de Deus, vocês vão viver os preceitos de Deus, não mediante o querer de vocês, a vontade de vocês, a obstinação de vocês. Não, não é dessa forma, não. Vocês farão a vontade de Deus mediante o poder de Deus, os méritos de Jesus Cristo ofertados ali na cruz do Calvário. É pelo poder de Deus que vocês vão viver o assim diz o Senhor. E se nós formos sinceros mesmo, é somente pelo poder de Deus. Se deixar a gente sem Deus, meus queridos, não existe nós sem Deus. O próximo ponto traz de forma muito clara essa realidade. Olha só, não queremos aceitar que nossa natureza humana seja frágil, vulnerável e completamente pecaminosa. Temos uma tendência inerente para o mal. A gente tem dificuldade de aceitar isso. É tanto que normalmente as pessoas dizem o seguinte: olha, um bebezinho é inocente, não tem mal nenhum, não tem pecado nenhum, não precisa, vai direto para o céu. Sendo que na verdade não é assim. Mesmo sendo um ser sem experiência, não é completamente inocente, porque tem pecado. E por ter pecado, existe ali a inclinação inerente para o mal. A Bíblia diz: o nosso coração é corrupto e desesperado para fazer coisas erradas. Quem confiará nesse coração humano? Ninguém. Então é somente pelo poder de Deus, pela pessoa de Jesus, pela presença do Espírito Santo, que eu e você vamos conseguir viver o ideal, a vontade, os planos de Deus. Fora disso, longe disso, não é possível. E mesmo com todo esse auxílio, com toda essa disposição do céu, com todo o interesse do céu em querer se relacionar, em querer desenvolver essa amizade, essa relação mais próxima com cada um de nós ainda vivemos caindo. Imagina longe dessa realidade. Imagina sem o relacionamento. Pois é. O último ponto do nosso estudo diz uma verdade muito importante e que servirá para encerrar o nosso estudo. Diz assim, ó: é por isso que um relacionamento pessoal e próximo com Deus era tão essencial para o povo daquela época no Sinai, quanto é para nós hoje. Em outras palavras, o que o estudo de hoje, o livro e o sangue, que chamar a minha e a sua atenção é para um detalhe muito simples, de que nós precisamos estar mais perto de Deus. Nós precisamos buscar mais a Deus. Nós precisamos permanecer mais na presença de Deus. Meus amigos, meus irmãos, meus inscritos, né? Por que é que nós precisamos ter o nosso momento com Deus? É porque é somente pela presença, pelo momento com Deus, que eu e você vamos conseguir resistir às horas más, às tentações, às inclinações, ao desespero para fazer as coisas erradas. É somente dessa forma. Se eu e você ficarmos longe de Deus, deixarmos, quem sabe, em segundo plano esse relacionamento, esquecermos de Deus, as influências, as coisas boas que a relação com Deus agrega na nossa vida, vão ser deixadas de lado. E aí vai ficar somente o lado mal.
a parte podre do pecado que reside em nós. Então vamos sim nutrir cada vez mais o lado espiritual, a presença de Deus. É aquela história que costumam dizer, né? Existem dois lobos dentro de nós. Um representa Deus e o outro o pecado. A quem você vai alimentar? Que a gente possa escolher o lobo que representa Deus. Tá certo? Chegamos ao fim de mais um estudo. Hoje falando sobre o tema o livro e o sangue. Moisés pegou o livro que descrevia ali os preceitos, a lei de Deus, a vontade de Deus para o seu povo. E o povo respondeu de forma positiva. Faremos tudo aquilo quanto o Senhor ordenar. E que essa possa ser também a nossa disposição de obedecer, de buscar e de permanecer na presença de Deus. Tá certo? Chegamos ao fim. Foi maravilhoso e eu quero te ver aqui no próximo estudo. Então não falta, vem junto comigo ter o nosso momento com Deus, o nosso estudo guiado, o estudo da lição. Até a próxima e tchau, tchau.